Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. E eu só queria avisar que essa análise não é para ser levada a sério em momento algum. Eu posso ter falado merda em alguns momentos. E outra coisa, com certeza a qualidade de áudio desse vídeo deve estar uma merda. Afinal, eu tô gravando isso com um fone bem vagabundo. E desculpa por essa introdução gigantesca, bora pro vídeo. O Water 7 é um dos arcos mais amados e mais importantes de todo One Piece. E também é um dos mais tristes. Também é um dos meus preferidos e é por isso que ele é o primeiro a ser analisado. Enfim, esse é o primeiro vídeo do Tentando Analisar e hoje será o Water 7. O grande arco começa com os Mugiwaras após os eventos daquele arco, que eu nem ouso mencionar o nome. Mas contando o que acontece antes, são apenas os Mugiwaras tentando derrotar o almirante do Drip, o Kiji. E o Luffy e a Robin quase morrendo no processo, quase congelando até a morte. E agora, indo para Water 7, o capítulo começa com o narrador dizendo que Luffy e Robin passam bem. E após o Sanji sendo gado, depois os Zoro e o Sanji se zoando, o Luffy fazendo piada com a quase morte dele. E a Nami Gaúcha! Em um momento maravilhoso entre Chopper e o Sop. E depois aparece um sapo fazendo nado livre, por ser um pouco bizarro, até no universo de One Piece, já chama bastante atenção. E logo após, quase sendo atropelados pelo trem com maior backstory do que os personagens secundários de Naruto. E logo após é o sapo se joga na frente do trem, e eu não sei o porquê, mas é sobre isso. E depois temos a introdução da Dona Kokoro e a Chimney, personagens que serão muito importantes no futuro. E depois a Chimney explica como o Puffington funciona, e o porquê o Yokozuna, o sapo que faz nado livre, fica se jogando pra cima do trem. E a Dona Kokoro menciona que o Puffington tem um expresso só para o governo e oficiais da marinha. E depois fala que o Water 7 tem os melhores mecânicos do mundo, e depois Luffy decide que vai pegar um pra ele. Durante a série, o Merry foi constantemente danificado e remendado. Mas remendar não era só o suficiente, o barco estava se deteriorando cada vez mais. O que resulta no ápice do arco, onde eu irei falar nas partes mais à frente. E é com essa linda página dupla que entramos na parte 2. Com os Mugiwaras já em Water 7, podemos conhecer um pouco mais da cidade, descobrindo que existia um cabo só para piratas. E depois tem uma cena do Zoro só dando uma puxadinha e já quebrando a vela do Merry, já mostrando a situação precária que o Merry já se encontrava. E logo após é a mesma coisa de sempre, os Mugiwaras se espalham pela ilha, mostrando cada vez mais da ilha, mostrando mais da cultura e como eles vivem lá. No final desse capítulo acabam aparecendo personagens muito importantes, mas que ainda não foram introduzidos, eles só apareceram mesmo. E é esse mano aqui, o Iceberg, a Califa e esse carinha aqui que vamos apelidar ele carinhosamente de Mano do Povo. Em um contexto é que tem os piratas caloteiros e de praxe os mesmos piratas levam uma surra. Próximo. O próximo capítulo começa com o Sop, Luffy e Nami pensando em converter o ouro que pegaram em Skypiea em moedas. E depois eles vão alugar um touro e ver um carinha explicando o que é um touro. Um momento engraçadinho, Yui. E enfim, o trio consegue chegar na Galela. E depois o Zoro é atacado, entre aspas. E no próximo capítulo aparecem uns caras de meio arrastão, Mary, e depois se apresentam como uma família do Frank, que só trouxe desgraça pra esse arco. Logo após é o Zoro Sola, tudo normal por aqui. Mais à frente, Robin e Chopper estão passeando pela cidade. Rola um momento engraçadinho, eles encontram uma livraria e aparece um mano dizendo CP9 dos... O cara de máscara e a Robin desaparecem. Ok, alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? Mais tarde, o trio consegue trocar o tesouro por nota. Aparece a Nami fodona, no outro momento engraçadinho.
E daí eles vão de novo para o estaleiro e nos é apresentado o Soap Quadrado, que fala que o Iceberg é prefeito de Water 7 e presidente da companhia. Eu não vou mais falar o nome da companhia porque é muito difícil, eu não sei pronunciar esse negócio. E depois mostra ele dando uma de gostosão e pulando entre os prédios para chegar até o Mary. No próximo capítulo aparece o Sandy fazendo compras e avista Robin. E sendo o gado que ele é, ele corre atrás, né? Mas logo depois ela simplesmente some e o Sandy me mete essa. Na próxima cena, o Kaku finalmente chega ao Mary. Finalmente não, demorou só uns 2 minutos. O Kaku entra no barco e é incrível como todo mundo confunde o cara com Soap. Eles não são nada parecidos, meu Deus. Mais tarde, a Califa dá um apavoro no trio, falando todas as informações sobre os Mugiwaras, e o Iceberg é apresentado, com um olhar super sério e B10. Mas na próxima cena mostra ele se comportando como uma criança. Uma quebra de expectativa muito interessante. Mais tarde aparece a desgraçada da gangue do Frank roubando os 200 milhões do trio. No próximo painel é o Pauli devendo pro agiota, e logo após ele pentando a porrada na gangue do Frank. Mais tarde aparece o mano do pombo dando um puxão de orelha no Pauli. No apresentado a família Frank, dizendo que eles são mecânicos vigaristas profissionais. Por mais ridículo que isso pareça ser, descreve muito bem a gangue. No próximo painel, o Paulo e o Lute brigam, porque o Paulo queria uns 10% para a devolução do dinheiro, e pá, pum, pô. Mas essa cena específica, o Lute com os dedos cravados no chão. E eu fiquei pensando aqui, imagina esses dedos no teu cu. Quer dizer, isso já era um sinal de que o maluco não era normal, afinal ele tem um pombo que fala. Enfim, a Doca 1 é apresentada, mais explicações, Kaku chega e o Sop é sequestrado. É, e depois nos é revelado que o Mary já não tem mais salvação. Mais pra frente é explicado o porquê do Mary não poder ser consertado, com palavras bem duras, hein? E mais um choque de realidade cai sobre os dois, dessa vez ditas por um pombo. O Mary é praticamente um personagem. Tantos leitores, tantos Mugiwaras, ouvir esse tipo de coisa, ou ler em outro caso, é extremamente doloroso ou chocante no mínimo. No próximo painel, a Nami e o Luffy finalmente descobrem que foram roubados e que o Soap foi sequestrado. Indo mais pra frente, uma das cenas que eu mais fiquei triste foi ver o Soap completamente ensanguentado, dizendo que era um inútil. E sim, vagabunda, eu chorei nessa cena. Acho que é em Water 7 que começa todo o complexo de ser forte do Soap. Tudo que acontece em Water 7 serve pro Sogeking nascer. O Soap é o humano do grupo. Pode não ter força física, mas compensa com a sua inteligência. Mas irão existir momentos em que só sua inteligência não vai bastar, como nessa cena, onde ele invade a Frank House, onde dizem que ele é um lixo, que ele é um fracote, ou que ele é lento demais, e até dizendo que ele é um inútil. Eu tenho que dizer que essa cena quebra totalmente meu coração. E avançando um pouco mais, o resto do bando não consegue encontrar o Soap. E ficam claramente putos e ok. Eu adoro ver o bando indo vingar o Soap com uma cara de que vai cometer um crime de ódio. E eles realmente cometem um crime de ódio. E é bem satisfatório ver a gangue do Frank apanhando. Mas o que adiantou? Não foi que nem a caminhada a Arlong Park onde tudo se resolveu. No Water 7, o Sop fica todo fudido, quanto fisicamente quanto psicologicamente. E o bando ainda perde 200 milhões de beris. E é aqui onde eu encerro meu vídeo. Eu irei dividir esse vídeo em algumas partes, porque nem ferrando que eu tenho recurso suficiente para fazer um vídeo de mais de 20 minutos. Afinal, eu edito no Moto G. Outra coisa, o roteiro pode ter ficado ruim, ou a edição pode ter ficado um pouco exagerada, ou não. Se você viu esse vídeo, pode comentar o que você gostou e o que você não gostou. Muito obrigado.